Subtítulo: Todos podem falar em línguas? Alguém talvez faça a seguinte pergunta: eu acredito em línguas, mas não é todo cristão que é capaz de recebê-las, pelo que a Escritura ainda pergunta: todos podem falar em línguas? Novamente, isso é um mal-entendido grosseiro do que Paulo está perguntando. Para enterrar esta pergunta que já roubou tanto da promessa de Deus, nós devemos primeiramente estabelecer que o Novo Testamento fala de 4 categorias diferentes de línguas. 2 são para a ministração pública e 2 para um relacionamento pessoal com Deus. Nós devemos rever brevemente cada uma para respondermos adequadamente a essa questão. É da vontade de Deus que todos seus filhos falem em línguas? Subtítulo: Línguas que são um sinal para os incrédulos. O primeiro grupo de línguas é para a ministração pública. Usando o termo público, eu falo de ministrar a outra pessoa ou grupo de pessoas. Paulo escreve a respeito deles, de sorte que as línguas constituem um sinal não para os cristãos, mas para os incrédulos. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 22. Estas línguas ocorrem quando o Espírito Santo transcende nosso intelecto e nos dá a habilidade de falar em outra língua desta terra, a qual nós não tivemos nenhum treinamento anterior ou habilidade de falar. Isso é dado conforme a vontade do Espírito Santo. Nós não podemos somente decidir operar nelas e, frequentemente, não percebemos quando estamos sendo usados nelas. Nós só estamos cientes de que falamos em línguas, mas não percebemos que estamos falando uma língua conhecida desta terra. Deixe-me dar um exemplo. Recentemente eu estava pregando em um culto em uma igreja no Colorado. Um dos membros da minha equipe estava na reunião, sentada em uma das fileiras do fundo. Ela passou um longo tempo em oração e intercessão e sentiu como se o Senhor quisesse que orasse por mim enquanto eu pregava. Então, durante todo o culto, ela pensou que estava meramente orando baixinho em línguas desconhecidas, que eu irei chegar ao ponto brevemente. Depois do culto, um cavalheiro sentado em uma cadeira à frente virou para ela e disse: "Você fala francês muito bem, de fato com um sotaque perfeito." Ela disse a ele que não falava francês. Ele, então, maravilhado, disse: "Eu sou professor de francês e você estava orando para aquele homem em um francês perfeito durante todo o tempo em que ele estava pregando. Você estava citando as escrituras em suas orações e imediatamente depois que as citava, o homem dizia em sua mensagem para nós abrirmos nossas Bíblias nas exatas escrituras que você disse em suas orações. Não preciso dizer que ele foi mais tocado e que ela estava mais animada. Isso era um sinal para este homem que o que eu estava pregando era, na verdade, a palavra de Deus. Essa língua se manifestou com os discípulos no dia de Pentecostes. A Escritura registra: "Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos estes que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna?" Uma lista de nações representadas é dada, as quais eu omiti. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Atos 2, versículos 5 ao 11. Novamente, essas línguas são um sinal para os incrédulos. Elas foram um sinal para o professor de francês acima, bem como aqueles homens incultos de todo o mundo nessa escritura. Esse sinal chamou a atenção deles e abriu-lhes o coração para a palavra de Deus. Eu tenho ouvido numerosos casos de cristãos falando a palavra de Deus para pessoas em línguas estrangeiras que eles nunca aprenderam, e isso é um sinal confirmando a mensagem do amor de Deus.
Em cada caso, há uma tremenda ministração que resulta neste maravilhoso sinal. Subtítulo: Línguas dadas para interpretação. Esta segunda categoria de línguas também é para ministração pública. Essas línguas são línguas divinas, não há dialetos iguais a eles na terra. Isso também é verdade para o resto das categorias que eu ainda vou definir. Você deve estar questionando o fato de que há mais de uma língua ou dialeto no céu. Considere essa possibilidade. O livro de Apocalipse nos diz que no céu Jesus dará a cada pessoa vencedora uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha estará escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Apocalipse 2, versículo 17. É-nos dito também diretamente por Jesus que os seus olhos são chamas de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Apocalipse 19, versículo 12. Então, se ninguém conhecia estes nomes, só pode ser que há diferentes línguas no céu. Essas línguas estão em uma das 9 categorias de dons do Espírito Santo, listado em 1 Coríntios 12. Segue o que se lê. Há variedade de línguas e há outro, capacidade para interpretá-las. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Note que essas línguas devem ter uma interpretação e não uma tradução. Por quê? Porque elas são línguas divinas que não são conhecidas ao mundo natural. Lembro-me de uma reunião em Singapura. Pediram-me para ministrar em uma das maiores igrejas da nação e foi a primeira de muitas outras visitas. Antes que me fosse dado o púlpito para pregar, a plateia, que era muito grande, estava calada depois de um período de louvores e adoração. De repente, um homem começou a falar uma língua do céu. Era tão alto e claro mesmo sem um microfone. Ele estava localizado em algum lugar na galeria desse imenso auditório e ainda assim alguém podia ouvir a clareza e autoridade que estava em sua voz. Era como se o céu a tivesse ampliado. Enquanto ele falava interiormente, eu pulei de alegria, enquanto que externamente parei em reverência. Parecia que todos os pelos dos meus braços e pernas estavam arrepiados e o meu coração estava ansioso por toda aquela atmosfera santa. Depois que ele terminou, a interpretação veio e a palavra do Senhor dada por meio daquela língua era exatamente o que eu estava prestes a pregar naquela noite. Eu fiquei assombrado. Deus não tinha dado somente a mim, mas a toda aquela congregação a confirmação de que o que eu estava trazendo para aquela noite era dele. Essas línguas, quando interpretadas, são parecidas com a profecia. Por essa razão, Paulo diz: pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se a interpretar, para que a igreja receba a edificação. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 5. Novamente, por este versículo você pode ver que essas línguas são dadas para a ministração pública à igreja. E elas são da categoria de línguas a que Paulo estava se referindo quando perguntado: todos podem falar em línguas? Agora vamos ler este versículo no contexto. A uns estabeleceu Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? 1 Coríntios 12, versículos 28 ao 30. Você notou que Paulo está falando sobre os dons que Deus estabeleceu na igreja? Certamente nem todos são apóstolos, profetas ou professores ou pastores, ou têm os dons de milagres e de curas. E nem todos têm o dom ministerial de falar em línguas ou interpretar as línguas divinas. Por que isso? A resposta é encontrada no versículo que segue.
De sorte que as línguas constituem um sinal não para os cristãos, mas para os incrédulos. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, línguas para interpretação. No caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? 1 Coríntios capítulo 14, versículos 22 e 23. Antes de responder a nossa pergunta, deixe-me ressaltar que estes dois versículos mostram claramente a diferença entre as duas línguas públicas. Ele primeiro escreve que as línguas são um sinal para os incrédulos, essas línguas faladas na terra, as quais nunca fomos treinados. Um incrédulo que conhece essas línguas claramente vê que é impossível para nós falarmos, exceto pela intervenção milagrosa do Senhor. Então isso é um sinal para o incrédulo. Depois Paulo fala a respeito de toda a igreja se reunindo e falando em línguas ao mesmo tempo. Isso é claramente sobre as línguas do céu. A razão pela qual eu sei disso é que todos os discípulos, no dia de Pentecostes, estavam falando em diferentes línguas terrenas às grandezas de Deus. Eles não tiveram que ser interpretados pelo que os incrédulos sabiam que estavam dizendo. Ele está falando nestes versículos sobre falar à igreja na língua divina que necessita ser interpretada. Se não fosse assim, então ninguém entenderia. Então, a resposta para a pergunta, todos podem falar em línguas? O que tem sido tão mal interpretado por muitos é simples. Deus é seletivo a respeito de distribuir dons ministeriais que Ele estabelece na igreja, pois não são todos que precisam operar nele. Mas Ele não é parcial e eu repito, Ele não é seletivo no que Ele dá a cada um de nós cristãos para a nossa caminhada pessoal. As duas categorias seguintes cobrem o dom de línguas em relação ao nosso relacionamento pessoal com Ele. Subtítulo: Línguas para a oração pessoal. As duas próximas categorias de línguas são para a operação pessoal e as provisões do Pai para cada cristão que crê. Nós podemos vê-las representadas nos seguintes versos. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. 1 Coríntios 14, versículos 14 e 15. Note que Paulo está identificando especificamente essas línguas como orações, não línguas para ministrar à igreja. É dito também no mesmo capítulo, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus. 1 Coríntios 14, 2. Quando nós falamos em uma das duas línguas públicas, estamos falando aos incrédulos, línguas para um sinal ou para a igreja, línguas para interpretação. Mas quando estamos orando em línguas, falamos a Deus e não aos homens. Você vê a diferença? No versículo acima, Paulo nos diz a respeito de dois modos diferentes de orar. Um em sua mente ou entendimento, que para mim seria inglês, e um outro modo seria orar em línguas, o qual seria meu espírito orando, conduzido pelo Espírito Santo. O mesmo é verdade para cantar louvores de adoração. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Judas identifica a oração pessoal em línguas dizendo: Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Judas 1, versículo 20. Note que quando oramos em línguas, nós nos edificamos, enquanto quando falamos em línguas à igreja e interpretamos, nós edificamos ou construímos a igreja. Veja 1 Coríntios capítulo 14, versículo 5. Deus deseja a ambos e ambos são muito importantes. No próximo capítulo, discutirei mais profundamente esta categoria de línguas. Você descobrirá que isso é vital para caminhar intimamente com o nosso Senhor. Chamarei essa categoria de línguas de a linguagem da intimidade. Subtítulo: Línguas para a intercessão. A última das 4 categorias de línguas é a da intercessão, que é quando nós nos levantamos no meio da oração pedindo para outro em necessidade.
Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Romanos 8, versículos 26 e 27. Há vezes que não sabemos o que orar. A Nova e Viva Tradução nos mostra isto melhor dizendo, porque não sabemos o que devemos orar e nem como devemos orar. Eu não sei o que está acontecendo com os meus amados ou com os outros em necessidade, mas o Espírito de Deus sabe. Minha mãe vive na Flórida e eu vivo no Colorado. Suponha que ela esteja em uma situação em que necessite de assistência divina e ainda assim ela não perceba ou não possa se comunicar comigo. Como eu saberia o que orar se ela precisasse mesmo de uma oração? A primeira vez que vi essa escritura se tornar realidade para mim foi nos meus tempos de universidade. Havia me convertido somente há 2 anos, mas estava faminto para falar aos outros a respeito de Jesus. Então comecei um estudo bíblico no campus que almejava a fraternidade e o grupo social estudantil das mulheres. Nós tínhamos aproximadamente 60 pessoas que compareciam aos estudos. Uma noite, eu ensinei a respeito do Espírito Santo. Simplesmente andei pelas Escrituras e mostrei a eles a vontade de Deus. Havia uma garota no grupo de estudo que tinha sido ensinada que ela havia recebido o Espírito Santo automaticamente quando nasceu de novo e que o dom de línguas já tinha cessado. É tão triste que os professores dela não acreditassem nas Escrituras, mas acreditassem em seus mentores que eram tão cegos quanto eles. Mesmo assim, naquela noite, quando ela viu que a Bíblia falava a respeito, ela creu e foi cheia do Espírito Santo imediatamente, como muitos outros. Cedo na manhã seguinte, fui acordado por um aviso no interfone de um dos meus irmãos da fraternidade, dizendo que eu tinha uma visita. Vesti-me rapidamente e caminhei pelo saguão da nossa casa para cumprimentar essa mesma jovem que vivia na casa do grupo social estudantil das mulheres, logo do outro lado da rua. Ela estava radiante e disse: "John, me desculpe por te acordar, mas eu não podia esperar para lhe dizer o que aconteceu nessa manhã." Ela me disse que havia sido acordada pelo Espírito Santo às 5 horas da manhã e sentiu a urgência de orar em seu coração. Sabia que alguma coisa estava errada. Então achou um lugar mais reservado e começou a orar em línguas. Ela disse que isso se tornou mais e mais intenso. Então ficou ciente de que estava em uma batalha. Então perguntou ao Senhor enquanto orava por quem Deus queria que ela intercedesse. Tudo que escutou em seu coração foi que era um homem mais velho e que a sua vida estava em perigo. Ela orou por 1 hora e então sentiu uma paz entrar em seu coração. Quase alguns minutos depois, a sua colega de quarto, que também era cristã, recebeu um telefonema urgente. Seu avô, a quem era muito apegada, havia sofrido um ataque cardíaco fulminante às 5 horas da manhã e sua vida tinha sido milagrosamente salva. Eles conseguiram reanimá-lo somente alguns minutos antes do telefonema, que era exatamente o tempo em que ela sentiu a paz e parou de orar. Ela estava sorrindo. Em toda a sua vida cristã foi dito que as línguas tinham cessado, porque elas não eram mais necessárias. O que ela havia perdido só porque alguém não acreditava nas Escrituras? Você nunca a convenceria do contrário agora. Ela está sempre firme de que orar em línguas é uma necessidade para nós cristãos hoje. Eu tenho visto inúmeras vezes.
Um dos mais claros exemplos de línguas para intercessão aconteceu com Esther, nossa gerente na Austrália. Ela é uma grande batalhadora na oração, bem como uma ministra. Nos anos 90, quando estava na escola bíblica numa manhã, fazia suas tarefas domésticas quando levantou as suas mãos e disse: Senhor, eu não tenho nada para orar hoje. Então, se você precisar de mim, aqui eu estou. Ela disse que de repente sentiu um grande desejo de orar. Ela se curvou na sala de estar e as línguas começaram a fluir com grande intensidade. Continuamente via em seu espírito um homem chinês ajoelhado em um chão sujo, movendo suas mãos em círculos como se estivesse limpando. Enquanto orava, ela sentiu vontade de gritar: Levante-se, levante-se, levante-se! Depois de orar por um bom tempo, ela sentiu um alívio em seu coração e voltou para os seus afazeres domésticos. Aproximadamente 5 meses depois, um homem da Nova Zelândia, que era missionário na China, veio até a escola bíblica. Ele contava uma história de um pastor chinês que estava sendo perseguido em uma prisão na China junto com outro pastor. O outro pastor olhou para ele e disse-lhe que Deus iria libertá-lo da prisão. Com isso no coração, foram para suas tarefas diárias na limpeza. De repente, o guarda decidiu mandar todos os prisioneiros de volta para suas celas, exceto este pastor. Ele estava sozinho na cela, limpando o chão, quando de repente escutou uma voz dizendo intensamente: Levante-se, levante-se, levante-se. Não sendo capaz de ignorar o que escutou, ele se levantou e caminhou para a porta. Assombrosamente, ela não estava trancada e ele então abriu e caminhou, sem ser detectado pelos seguranças da prisão, até chegar do lado de fora, onde havia um táxi parado bem em frente à prisão. Ele entrou no táxi e foi embora. Esther estava muito entusiasmada em pensar que poderia ser o que ela havia orado alguns meses antes. Então foi até o missionário que ela nunca havia conhecido antes em toda a sua vida, depois que ele falou, e descobriu no seu diário de orações que foi exatamente no dia em que ela estava orando na sala de estar. Um dos líderes da escola bíblica e o missionário vieram até Esther. Ele também se lembrava de um forte desejo que o Espírito Santo colocou nele meses antes para orar para um homem em necessidades. Enquanto urgentemente orava em línguas, ele também viu claramente um homem chinês na prisão. O missionário tirou uma foto da igreja chinesa e o líder da escola bíblica apontou para o homem que ele viu quando estava orando em línguas. Não é preciso dizer que era o pastor mais antigo que estava na prisão. Esther e o líder da escola bíblica compararam suas anotações nos seus diários de orações e descobriram que havia sido exatamente no mesmo dia. Deus havia confirmado para ambos que eles tiveram uma grande participação na libertação daquele homem como resultado de sua obediência em orar. Subtítulo: Como nós iremos crer? E se Esther tivesse aprendido que as línguas haviam cessado com o surgimento da Bíblia? E se ela tivesse aprendido que as línguas não são para todos? Quantos estão perdidos hoje porque acreditaram no que o homem ensinou acima do que a Bíblia ensina? Uma das maiores tragédias que observei em meus anos de ministério é que muitos cristãos interpretam a palavra de Deus de acordo com as suas experiências, ao invés de deixar que a palavra de Deus dite as suas experiências. Deus não é limitado às nossas experiências, Ele é tão mais grandioso. Na minha busca pelo ser cheio do Espírito Santo, encontrei numerosos cristãos renomados que tentaram deter-me de falar em línguas. Alguns meses depois de receber Jesus como meu Senhor, fui levado para uma reunião de líderes do Ministério do Campus, que publicava o material que foi usado para me levar à salvação. Sempre serei grato a este grupo. No entanto, na reunião fiquei chocado.
O presidente pediu para que cada líder compartilhasse qual era o principal motivo de oração para o semestre. Um rapaz disse que ele estava orando para conseguir uma média de 80 pontos. Outro estava orando para a salvação de seu colega de quarto. Então eles vieram a mim e eu simplesmente disse: eu gostaria de receber o Espírito Santo como eles receberam na Bíblia, quando falaram em novas línguas. Logo, quando eu disse essas palavras, o líder principal disse rápido e nervosamente: John, nós falaremos a respeito disso depois da reunião. Nós nunca conversamos. No entanto, o irmão da fraternidade que me levou para o Senhor chamou-me à parte depois da reunião e disse: John, eles não acreditam no dom de falar em línguas. Como um novo cristão, olhei para ele espantado e disse: no que eles não acreditam? No que está escrito na Bíblia? Isso me deixou para trás, porque minha antiga denominação baseava sua doutrina no que o homem ensinava, ao invés das Escrituras. De fato, éramos encorajados a não ler as Escrituras, mas sim deixar que o nosso pastor interpretasse para nós. Eu frequentei a igreja por 19 anos e pensei que estava a caminho do céu, quando na realidade eu estava a caminho do inferno. Então, quando descobri o plano de Deus para a salvação na Escritura por meio do irmão da fraternidade, cheguei à conclusão que iria acreditar na palavra de Deus, mesmo eu a entendendo ou não. Isso é o temor do Senhor, e o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Veja Salmo 111, verso 10. Subtítulo: Abençoado ou ignorante. Eu tenho boas novas. É vontade de Deus que você seja cheio do Espírito Santo e que ore em línguas divinas. De fato, se você quiser ouvir o desejo do coração de Deus, ele segue adiante. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 5. Você talvez diga: essas são as palavras de Paulo para os coríntios. Não, é dito claramente que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. E também toda a Escritura é inspirada por Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Simplesmente coloque deste jeito: essas não são palavras de Paulo para os coríntios, mas as palavras de Deus para nós, pelo que a palavra de Deus vive e é permanente. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. É Deus dizendo aos seus filhos: eu desejo que todos falem em línguas. Você nunca será abençoado com algo que não acredita. Eu quero dizer isso novamente. Deus não é movido pela nossa razão, necessidade ou sentimentos, e sim pela nossa fé. Você verá repetidamente Jesus dizendo ao povo: seja feito conforme a tua fé. A fé simplesmente acredita que o que Deus diz que Ele fará, Ele fará. A fé vem pelo ouvir as palavras de Deus, não pelo ouvir as falsas crenças. É muito importante que preguemos e acreditemos na verdade ao invés da experiência. A experiência é um maravilhoso confirmador da verdade, mas não deve ser o professor da verdade. O Espírito Santo é o nosso professor e ele nunca fala nada contrário ao que a palavra de Deus escrita declara. Quando nós acreditamos na palavra de Deus, então iremos ver e experimentar. Muitos veem ao contrário, eles querem experimentar para depois crer. Isso, novamente, descreve as palavras de Jesus para Tomé. Nós temos uma escolha: basear nossa fé nas experiências dos outros ou na palavra do único de quem ela é registrada. Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará?
Números 23:19. Em conclusão, o Espírito Santo diz a todos nós a respeito do falar em línguas: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. 1 Coríntios 12, versículo 1. Ele então segue discutindo o que nós escrevemos a respeito neste capítulo e mais. Então, na conclusão da discussão de todas estas questões, ele claramente declara: e se alguém o ignorar, será ignorado. 1 Coríntios 14, versículo 38. Em outras palavras, ele está dizendo a Paulo: eu já mostrei claramente a minha vontade a respeito do falar em línguas. Se você escolher permanecer ignorante, então você será ignorante e não será abençoado com a minha provisão. Eu tenho certeza de que ele estava triste quando se dirigiu a Paulo para escrever isso, porque pelo que ele previu que as pessoas, anos depois, iriam fazer disso uma matéria de discussão. Isso não era nenhuma questão nos dias da antiga igreja. Novamente, ele está triste dizendo para nós que podemos continuar na nossa ignorância, mas se o fizermos, seu comentário final nesta questão é: não proibais o falar em outras línguas. 1 Coríntios 14, 39. Aqui está um aviso: se você algum dia vir alguém atacando o dom de línguas, ele está em desobediência direta ao Senhor. Deus sabia que alguns, nos dias que viriam, por ignorância ou teimosia, diriam às suas ovelhas que o falar em línguas havia cessado ou que não era de Deus. É minha oração que você esteja vendo a maravilhosa provisão que Deus tem dado aos seus filhos, enquanto vamos para o próximo capítulo e descobrimos a linguagem da intimidade que o Espírito Santo concede àqueles que acreditam. Observação: se você ainda não foi cheio com o Espírito Santo, vá para o apêndice B. Eu gostaria de conduzi-lo a uma oração para receber. Subtítulo: Questões para estudo. Primeiro, no começo deste capítulo, o autor reflete a respeito da sua jovem fé como um universitário. Ele descreve a sua nova vida, mas sente que alguma coisa está faltando mesmo sendo diligente na leitura das Escrituras. Você pode se identificar com esta situação no seu próprio passado ou talvez na sua vida agora? Segundo, enquanto você considera este estudo sobre o que significa falar em línguas, como as suas crenças estão sendo contestadas? Como você está sendo afetado pela novidade que é da vontade de Deus que você seja cheio do seu Espírito e que ore em línguas divinas? Terceiro, você tem lido este livro por uma razão, uma experiência ou evento que o incitou a explorar o que significa aproximar-se de Deus. Pode ser que ele tenha providenciado os meios para que você se aproxime por intermédio do que você está estudando agora. Poderia o dom de línguas para a oração pessoal e de intercessão ser o próximo passo para a sua caminhada com o Senhor? Aleluia. Amém.